Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs e minha matéria é Direito Tributário. Estou no dia de hoje aqui para falar um pouquinho mais com vocês a respeito de 3 impostos extremamente interessantes. É o IPI, Imposto Federal, o ICMS, estadual naturalmente, e o ISS, Tributo Municipal. Mas, naturalmente, para que a gente possa falar a respeito desses impostos, devo aqui, antes de mais nada, lembrá-los como o nosso programa ele é dividido e estabelecido para que, então, a gente possa falar sobre todos esses tributos. Você sabe muito bem que o nosso programa Prova Final ele é dividido em 3 blocos. No nosso primeiro bloco, temos exatamente o chamado tema do dia. Tema do dia de hoje, como eu já havia adiantado, onde eu vou mostrar para vocês quais são as etapas, quais são os passos que você deve dar para descobrir um pouquinho mais a respeito das diferenças e até mesmo, por que não dizer, semelhanças sobre 3 impostos dos mais interessantes que nós temos no país, o IPI, o ICMS e o ISS. No segundo bloco, temos então o Pergunte ao Professor, etapa do nosso programa que você tem sempre tanto participado e que inclusive você deve continuar participando, desde já informa um e-mail, inclusive é o provafinal@exapar.com, exatamente provafinal@exapar.com, para que você continue participando e para que a sua dúvida então gere inclusive novas perguntas interessantes aqui, para que eu possa comentá-las e quem sabe, por que não, um verdadeiro tema do dia para que eu possa comentar a seguir. No terceiro e último bloco, enfim, nós temos o X da questão, para que você possa verificar como esse tema do dia de hoje, IPI, ICMS e ISS, costuma ser exigido em provas, em concursos, inclusive no exame de ordem deste país. Meus amigos, minhas amigas, nosso programa só está começando, daqui a um minutinho eu volto para o nosso tema do dia. Tema do dia. Chegamos então no nosso primeiro bloco do nosso programa Prova Final, para que então você possa perceber um pouquinho mais, com precisão e detalhadamente, algo a respeito de IPI, ICMS e ISS. 3, talvez, dos principais impostos que nós temos no país. Estou aqui no dia de hoje para falar exatamente para você quais são as etapas, quais são os passos que você deve dar para descobrir as semelhanças e, inclusive, as diferenças sobre esses 3 impostos que são totalmente diferentes num primeiro momento. Para começar, um de competência da União, outro de competência dos estados e outro de competência dos municípios, mas que, por outro lado, invariavelmente são impostos que acabam sendo bastante confundidos. São impostos que têm hipóteses de incidências totalmente diversas, entretanto, existem situações um tanto quanto peculiares que acabam fazendo com que você fique realmente na dúvida se incide o IPI, se incide o ICMS ou se, por acaso, você estaria sujeito ao pagamento do ISS. E eu digo mais para você nesses primeiros minutos, no seguinte sentido, de que é possível que, eventualmente, você tenha a incidência de mais de um desses impostos sobre uma mesma situação. Cuidado! É preciso tomar realmente muito cuidado, porque eu não quero dizer aqui que existe a possibilidade de bitributação. Não, absolutamente. Eu não estou dizendo que existe a possibilidade de incidir o ISS e o ICMS sobre o mesmo faturador. Ou, por outro lado, incidir o IPI e o ISS sobre o mesmo faturador. Não, não se admite a rigor a chamada bitributação. Mas existem serviços, existem processos de industrialização que podem gerar realmente, definitivamente, dúvidas grandiosas para que você então veja se você está, sem dúvida, sujeito ao pagamento do IPI, do ICMS ou se eventualmente você estará sofrendo a incidência do imposto municipal, o ISS. E, meus amigos, para começar a falar um pouquinho a respeito dos impostos em geral, você deve, de pronto, lembrar pelo menos das 2 principais características que servem não só ao IPI, ao ICMS, ao ISS, mas que servem a todo e qualquer imposto. Que características são essas exatamente? Você já ouviu dizer que os impostos são conhecidos como tributos não vinculados e cuja arrecadação não tem destinação específica? Já ouviu falar sobre isso? Pois é,
realmente os impostos, e isso que eu falo serve a todo e qualquer imposto, os impostos são conhecidos como tributos não vinculados. O que significa dizer, portanto, que o fato gerador de um imposto independe de contraprestação estatal. Professor, exatamente o que isso quer dizer? Quando você afirma que o fato gerador de um imposto independe de contraprestação estatal, você está, em outras palavras, dizendo que você está diante de um tributo não vinculado. Ora, isso significa dizer, portanto, que para você ser obrigado a pagar um imposto, o ente federado não precisa fazer nada em troca. Para você ser obrigado a pagar um imposto, basta que você pratique o fato gerador. Portanto, basta que você venha eventualmente a oferir renda, basta que você circule uma mercadoria, basta que você preste o serviço. Para você ser obrigado a pagar um ICMS, um IPI, por exemplo, o ISS, o que a União, o Estado ou então o município precisa fazer para que você, para que eu, sejamos obrigados a pagar um ou outro imposto? Neste caso, o ente federado não precisa fazer nada em troca. Basta que eu tenha praticado o fato gerador. Basta que você tenha praticado o fato gerador. Porque são tributos que independem de contraprestação estatal. O ente federado não precisa fazer realmente nada em troca para que você seja obrigado a pagar o imposto. Para que eu seja obrigado a pagar o imposto, basta, é suficiente que eu tenha praticado o fato gerador. Bom, lembrado dessa primeira informação sobre tributos não vinculados, existe aquela segunda característica, quando você afirma que a arrecadação dos impostos independe de contraprestação estatal. Ora, a arrecadação dos impostos não tem a destinação específica, melhor dizendo. Quando você diz que não tem, quando a vinculação de um tributo independe de contraprestação estatal, você fala então em tributo não vinculado. É uma informação que a gente já viu. Reitero aqui então e repiso, quando você afirma que a arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica, você está falando neste caso de um outro princípio bastante interessante, que é o princípio da não afetação. E é isso mesmo, então, se você ouvir falar sobre o princípio da não afetação, essa pergunta se dirige a uma outra informação. É uma informação condizente à arrecadação dos impostos. A arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica. A arrecadação dos impostos não pode estar afetada a nenhum fundo, a nenhum órgão, bem como a nenhum tipo de despesa específica. Essa é uma informação, inclusive, desenvolvida pelo texto da Constituição Federal, que você consegue observar através da leitura do artigo 167, inciso 4º, como eu falei, da nossa Carta Magna. Portanto, meus amigos, não esqueçam dessas duas informações que servem tanto ao IPI, como ao ICMS, como ao ISS. Esses três impostos, se são impostos, realmente em razão das suas características, podem então, e são conhecidos como tributos não vinculados e cuja arrecadação não tem destinação específica. Ficou claro? Portanto, vamos lá falar um pouquinho mais a respeito desses três impostos agora, com um pouquinho mais de precisão e com um pouco mais de cautela. O IPI, o ICMS e o ISS. Vou começar falando do ISS, vou começar do imposto municipal, depois vou para o imposto estadual e finalizo com o IPI, famoso imposto de competência da União. Para começar o ISS, você diz, não, o ISS é o tal do Imposto sobre Serviços. Acontece o seguinte, que a Constituição Federal, ela diz um pouquinho mais sobre o ISS. Embora essa leitura um pouquinho mais extensa por parte da Constituição Federal, não a represente tanto para a gente. Como assim? Olha só, a Constituição diz que o município, os municípios, bem como o Distrito Federal, têm competência para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Imposto sobre um serviço de qualquer natureza. Você pergunta, bom, é o tal do ISS, ou, se você preferir, a sigla mais completa, ISS-QN, que representa o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Mas a pergunta natural e comum que vem a acontecer neste caso é, que serviços são esses tributados pelo ISS? Quando você pensa nessa informação, o ISS, se ele incide sobre os serviços, e seus serviços são de quaisquer natureza, ou de qualquer natureza, então quais seriam exatamente esses serviços, eventualmente alvos
do ISS. Segundo a Constituição Federal, esses serviços, que são necessariamente de qualquer natureza, de fato, pode ser todo e qualquer tipo de serviço, salvo outros que a Constituição Federal já colocou a cargo de um outro imposto, neste caso de um imposto estadual, que é o ICMS. Professor, como assim exatamente? Para entender bem para começar, a diferença entre os serviços que são tributados pelo ISS e os serviços que são tributados pelo ICMS, basta você fazer uma leitura, ainda que rápida, do texto da nossa Constituição Federal. A nossa Carta Magna, ela deixa bem claro que alguns serviços são tributados pelo ICMS. É isso mesmo que eu estou dizendo para vocês e afirmando aqui. A Constituição Federal, quando ela descreve serviços, ela não lembra do ISS, ela lembra do ICMS. Quando a Constituição Federal fala sobre serviços, ela aponta para a gente o ICMS, Imposto Estadual. De modo que, toda vez que você pensar em alguns serviços, eu quero que você lembre especialmente em 3. Serviços de transporte interestadual, serviços de transporte intermunicipal e serviço de comunicação. Esses 3 serviços são tributados pelo ICMS. Fora esses 3 serviços, aí, sem dúvida nenhuma, você deve começar a pensar no imposto municipal ISS. De modo que, de uma maneira resumida, eu devo afirmar aqui para vocês o seguinte, que o ISS é um imposto que incide por exclusão. É isso mesmo. O ISS é um imposto que incide de forma excludente. O ISS, ele incide sobre os serviços? Incide. A Constituição Federal mostra para a gente quais são esses serviços? Não. A Constituição Federal, quando ela dita serviços, ela lembra do imposto estadual ICMS e não do imposto municipal ISS. Por isso, dizer, portanto, que o ISS incide sobre serviços de qualquer natureza, desde que esses serviços não sejam alvo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS. Ficou claro aqui? Perfeito? Sem qualquer tipo de dúvida? Vamos seguir? Bom, além disso, uma outra diferença bastante grande entre o ISS e o ICMS se dá no tipo de prestação que é realizada pelo contribuinte. Falei, professor, como assim? Qual é o tipo de prestação realizada pelo contribuinte? É isso mesmo. É uma informação que você precisa ter e é de suma importância para você saber exatamente se você se você deve estar sujeito ao pagamento do ICMS ou eventualmente do ISS. Pensa no tipo de prestação que deve ser realizada pelo contribuinte. Como assim, que tipo de prestação? Pensa na obrigação realizada pelo contribuinte. Aquele contribuinte que tenha praticado o fato gerador, você vai dizer, mas professor, mas os fatos geradores do ICMS, do ISS, a rigor, eles são diversos. Pensando por outro lado, tirando aqueles serviços que já são alvo do ICMS, não tem nenhum ou outro que o ICMS deverá recair. Ou tem? Segundo a Constituição Federal, apenas 3 serviços são alvo do ICMS. Só 3, sem dúvida. Serviços que sejam tributados pelo ICMS, eu já falei aqui para você. É o de comunicação, de transporte interestadual e o transporte intermunicipal. O outro fato gerador é o mais famoso do ICMS, que é o da circulação de mercadoria. E quando você pensa numa circulação de mercadoria, você está diante de uma obrigação, de uma prestação. É uma prestação de dar, neste caso. Quem circula uma mercadoria cumpre uma prestação de dar. Cumpre a obrigação, neste caso, de entregar a mercadoria para aquele consumidor que venha adquiri-la. ICMS é prestação de dar. Por outro lado, você pensa no ISS, que é um imposto que incide sobre serviços de qualquer natureza, e quem presta serviço não cumpre uma prestação de dar, ao contrário, quem presta serviços cumpre uma prestação de fazer. Está aí, meus caros, a grande diferença, pelo menos quanto à prestação, entre o ICMS e o ISS. Realmente, pensando por esse lado, você não tem como confundir
se você deve pagar o ICMS ou o ISS. É só perguntar e pesquisar sobre o tipo de prestação que deverá ser cumprida pelo contribuinte. Prestação de dar é para o ICMS. Prestação de fazer deve sofrer a incidência do ISS. Tudo bem até aqui? De verdade? Tranquilo? Tá bom. Vamos seguir, vamos um pouquinho além, trazendo neste caso o IPI na história. Porque afinal de contas, o IPI, que tem um faturador que não se confunde com os dois primeiros, ele estará sujeito a uma prestação também. Ou melhor, ele envolve uma prestação. Seria essa a prestação de dar ou seria essa uma prestação de fazer? Ora, aqui fica mais fácil ainda de investigar. O IPI tem como faturador a industrialização. Afinal de contas, essa é a sigla, é o imposto que incide sobre produtos industrializados. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando você pensa na industrialização, você está pensando em todo e qualquer tipo de modificação naquele produto. Isso é industrializar, é implicar, neste caso, numa transformação. Só o fato de acondicionar um produto, só o fato de embalar um produto, isso já implica numa transformação desse produto. E se esse produto, de alguma forma, tem a sua apresentação modificada, isso faz com que, então, nós tenhamos a incidência do Imposto Federal, o IPI. Agora, vamos lá. Quando você pensa numa industrialização, neste caso, está diante de uma obrigação, de uma prestação. É uma prestação de dar ou é uma prestação de fazer? É preciso muito cuidado e atenção, porque o IPI, ele não envolve uma prestação de fazer, não mesmo. O IPI, ele está envolvendo aqui uma prestação de dar. Professor, mas espera um pouquinho. Se o IPI é uma prestação de dar, então realmente neste caso, ele acaba se parecendo muito com o ICMS, porque o ICMS você já havia adiantado que ele deve incidir também sobre prestação de dar. Professor, então, você está admitindo neste caso que pode ter uma prestação de dar tanto a incidência do IPI como a incidência do ICMS? Olha, é preciso um pouquinho de cuidado neste caso. Os dois envolvem prestação de dar, mas mais uma vez, isso não significa dizer que tanto o IPI como o ICMS incidem sobre um mesmo faturador. São faturadores diversos, um circulação de mercadoria, outro industrialização. São faturadores diferentes, embora envolvam o mesmo tipo de prestação, que é uma prestação de dar. Mas ainda assim, existe uma diferença para você então cravar se você deve ser obrigado a pagar o IPI ou se você deve ser obrigado a pagar o ICMS. Os dois são prestação de dar? São, sem dúvida. Só que no caso do IPI, a obrigação ou a incidência deste imposto acontecerá a partir do momento que você está diante de uma prestação de dar um produto industrializado. Percebe? Existe um complemento neste caso. Para a situação do IPI, não é uma mera e simples prestação de dar. É prestação de dar, sim, é a entrega de uma mercadoria, mas a entrega, melhor, de uma mercadoria, é a entrega de um produto que passou por um processo de industrialização. Perceba que esse requisito não serve ao ICMS. O ICMS ele só incide sobre aquele tipo de produto que passou por um processo de industrialização? Não mesmo. O ICMS ele envolve uma prestação de dar, ponto final. Quando você tem a transferência de titularidade de uma mercadoria que implica nada mais, nada menos do que um bem móvel destinado ao comércio. Esse é o ICMS, prestação de dar, que implica na transferência de titularidade de um bem móvel destinado ao comércio. No caso do IPI, não basta simplesmente uma prestação de dar, a mera transferência de titularidade neste caso. Não, no caso do IPI, é uma prestação de dar um produto industrializado. Aí, sem dúvida nenhuma, você deve cravar o IPI. Mas então, professor, eu estou aqui pensando, invariavelmente um industrial acaba estando sujeito ao pagamento tanto do ICMS como do IPI. Isso é verdade? Isso é verdade, sem dúvida nenhuma. Porque um industrial,
ele naturalmente paga o IPI por conta do processo de transformação, e a partir do momento que ele vende essa mercadoria que ele mesmo produz, ele estará sujeito ao pagamento do ICMS. Você terá, eventualmente, a incidência de ambos os impostos, tanto o ICMS como o IPI, embora ambos não incidam sobre o mesmo faturador, pois se isso acontecesse, você estaria adiante e estaria admitindo, inclusive, uma bitributação. Portanto, meus amigos, você percebe aqui quais são as diferenças entre o ISS, o ICMS e o IPI? Vou aproveitar então esses minutinhos aqui justamente para recapitular e você perceber exatamente quais são as etapas e os passos que você deve dar para discriminar cada um desses três impostos. Primeiro ponto, imagine o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Você está diante de um serviço, você está diante de uma prestação de fazer, quando então você observa o texto da Constituição Federal e toda vez que um serviço estiver diante de você, o primeiro ponto que você deve lembrar é do ISS ou do ICMS? Do ICMS. Se um serviço for colocado à sua frente, você deve perguntar, peraí, que serviço é esse? Se for um serviço de comunicação, de transporte interestadual ou transporte intermunicipal, então você deve pagar o ICMS. Tirando esses três serviços, que segundo a Constituição Federal são de competência dos estados e do Distrito Federal, tirando esses três, aí sem dúvida você passa a imaginar o ISS, Imposto Municipal. Lembre então, para frisar bem, o ISS é um imposto que incide por exclusão. O ISS incide sobre todo e qualquer tipo de serviço. Incide sobre serviços de qualquer natureza, desde que esses serviços não sejam tributados pelo ICMS. Ficou claro? Segundo ponto, para diferenciar o ISS e o ICMS, você deve pensar no tipo de prestação que é realizada. Prestação de dar ou prestação de fazer. Quando a prestação for de dar, você imagina o ICMS por conta do seu principal faturador, que é a circulação de mercadoria. Agora, e se a prestação for de fazer? Se a prestação for de fazer, naturalmente você está diante do ISS, que implica, portanto, num serviço, naqueles serviços compreendidos na legislação correspondente para esse imposto municipal. E, portanto, um terceiro e último passo, a última etapa, é você pensar no IPI. O IPI é a última etapa. O IPI é um processo de industrialização que representa todo e qualquer tipo de modificação, de transformação num produto, e aí então você faz aquele questionamento. O IPI é uma prestação de dar ou é uma prestação de fazer? O IPI é uma prestação de dar, mas ainda assim ele não se confunde com o ICMS, porque o IPI ele necessita de uma prestação de dar um produto industrializado. A partir do momento que você acolhe essa última característica, a industrialização, aí você passa a pensar no IPI e não mais exatamente no ICMS. Portanto, realmente, de fato, não dá para confundir nenhum desses três impostos, para começar pela sua competência, um municipal, outro estadual e o outro federal. E depois, no segundo plano, você pensa em serviços e pensa em mercadorias. Serviços, alvo do ISS, tirando aqueles três. Mercadorias, alvo do ICMS. E no caso do IPI, é uma prestação de dar, desde que seja dar um produto industrializado. Algo que não é requisito para o ICMS, mas que é imprescindível para o Imposto Federal, o IPI. Ficou claro? Perfeito? Bom, mas não saia daí, daqui um minutinho eu volto justamente com pergunta ao professor, para você perceber algumas das principais dúvidas acerca desses três impostos. Daqui a pouco eu estou de volta. Voltei então, conforme prometido, estamos no nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor. E você conhece esse bloco, você deve continuar mandando as suas dúvidas, anota aí o e-mail, provafinal@aesapar.com. Aparece na sua tela, provafinal@aesapar.com. Aqui nessa segunda parte do programa, você sabe então, eu tenho a comissão de responder a sua dúvida sobre o IPI, sobre o ICMS, sobre o ISS. A dúvida que você encaminhou foram centenas de dúvidas a respeito desses três impostos
Eu aqui então selecionei as principais dúvidas aqui encaminhadas para que então a gente possa perceber que, embora a confusão sobre os 3 impostos seja muito comum, por outro lado é fácil da gente solvê-las. Portanto, meus amigos, vamos acompanhar aqui as principais dúvidas sobre esses 3 impostos e vejamos como que você faz para resolvê-las. Acompanha comigo a primeira pergunta. Como faço para saber se sobre o serviço que eu presto incide ISS? Olha só que boa pergunta essa a respeito do ISS, talvez com um pouquinho mais de exclusividade o ISS, só que por outro lado acaba por envolver os demais impostos também, o ICMS e o IPI. Como é que eu faço então para ter certeza absoluta que sobre aquele serviço devo eu pagar o ISS? Bom, lembra que eu havia adiantado que num primeiro momento, quando um serviço é colocado à sua frente ou quando você passa a se tornar um prestador de serviço, o primeiro ponto a ser avaliado é qual é esse serviço. Ora, qual é esse serviço? Por quê? Porque, de acordo com o texto da Constituição Federal, alguns serviços são tributados pelo imposto estadual, o ICMS. Quais são eles mesmo? Serviços de comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal. Então, o primeiro ponto é você perguntar, o serviço que está diante de você, o que você presta, é um desses 3? Comunicação, transporte interestadual ou transporte intermunicipal? Se for qualquer um desses 3 serviços, então você esquece o ISS, que neste caso a Constituição é muito contundente ao afirmar. Neste caso, ou nestes 3 casos, é o ICMS que eu devo recolher. Por outro lado, se não for nenhum desses 3 serviços, aí sim você começa a imaginar a incidência do ISS. Mesmo assim, não é porque o serviço não é nenhum desses 3 que eu acabei de comentar que você já deve cravar o ISS. Não mesmo. É preciso de uma segunda etapa neste ponto. Que segunda etapa é essa? Todo e qualquer serviço para ser tributado pelo ISS, primeiro, além de não ser aqueles 3 que a Constituição já discriminou, os serviços para serem tributados pelo ISS devem estar previstos em lei. E, professor, que lei é essa? Não é qualquer lei, não. Para que um serviço seja tributado pelo ISS, é preciso que esse serviço conste de uma lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. É isso mesmo, a Lei Complementar 116 de 2003, hoje é a legislação em vigor que regula justamente o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Perceba que essa é uma lei complementar de natureza federal, melhor dizendo, né? Uma lei complementar de caráter nacional, de modo então que vale para todo e qualquer município do país. Não importa em que município você está localizado, é preciso então observar se aquele serviço está compreendido na lista anexa dessa Lei Complementar 116 do ano de 2003. Portanto, para que um serviço seja alvo do ISS, primeiro você pergunta, esse serviço é comunicação, transporte interestadual ou transporte intermunicipal? Não é? Então você começa a pensar no ISS. Começa a pensar, mas ainda não afirma, porque para ser ISS é preciso que esse serviço esteja fora da competência do ICMS e, segundo, é preciso que esse serviço necessariamente conste da lista anexa à Lei Complementar número 116 do ano de 2003. Ficou claro? Aí não tem dúvida nenhuma. Se tiver lá previsto na lista, então, sem dúvida, você deve recolher o imposto sobre serviços de qualquer natureza para o município. Ficou claro? Perfeito. Bom, vamos então acompanhar uma segunda pergunta, uma segunda dúvida bastante interessante envolvendo esses impostos. Vamos lá, acompanha comigo. Se um serviço não é tributado pelo ISS, poderá o governo estadual exigir o ICMS? Olha só que interessante, se um serviço não é tributado então pelo ISS. Por quê? Porque eventualmente ele não está previsto lá na lista. Será que neste caso cabe ao Estado cobrar o ICMS? Pode isso acontecer exatamente ou não? Olha que curiosa essa situação. Afinal de contas, eu tinha dito num primeiro momento que 3 serviços eram alvo do ICMS.
Não quero envolver esses 3 serviços novamente. Vamos pensar em todo e qualquer outro serviço que não seja transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Pense em outros serviços. Quando você pensa em outros serviços, aí fica aquele primeiro dado que eu acabei de comentar com você. Qual? Que se o serviço está previsto na lista anexa da Lei Complementar 116, então eu cravo o ISS. Está tudo bem. Mas imagina que esse serviço não esteja previsto na Lei Complementar 116. Imagine que o serviço que está diante de você não conste da lista anexa da Lei Complementar 116. E aí? Se não consta da lista anexa, você já deve afirmar, sem medo de errar, que então esse serviço não pode ser tributado pelo ISS. Mas ora, se esse serviço não pode ser tributado pelo ISS, então eu posso afirmar que neste caso incide o ICMS? Em outras palavras, e que aqui com um pouquinho mais de informação, é essa pergunta que está sendo realizada. Um serviço que não é alvo do ISS, estará sujeito ao ICMS, Imposto Estadual, ou não é bem assim? Não é bem assim. E aí você tem algumas situações bastante interessantes, afinal de contas, pode acontecer de um serviço ser prestado acompanhado do fornecimento de uma mercadoria. Já pensou nisso? Um serviço, a prestação de um serviço acompanhado do fornecimento de uma mercadoria. Como é que fica essa situação? Ora, se é serviço ISS, mas se esse serviço acompanha a circulação de mercadoria, ICMS. E aí, então, peraí, mas é ISS, ICMS, então temos os dois? Ou não pode ter os dois? Não pode ter os dois. Lembra, cuidado com a bitributação. Bitributação deve ser afastada de forma sempre oportuna e categoricamente. Bitributação não dá. Mas, professor, se é prestação de serviço acompanhado do fornecimento de mercadoria, qual dos dois impostos eu devo pagar, o ISS, o ICMS? Ou os dois? Ah, nessa situação, você deve primeiro perguntar, esse serviço que está sendo prestado faz parte ou não da Lei Complementar 116? É essa pergunta crucial que deve ser realizada. E feita essa pergunta, e naturalmente respondida por você, faz com que você tenha certeza em afirmar se é ISS, se é o ICMS, ou se eventualmente você tem incidência de ambos. Como assim? Você perguntou, bom, esse serviço faz parte da Lei Complementar? Se não tiver na lista anexa da Lei Complementar 116, então uma coisa é certa, já afastou o ISS, e afastou o ISS. Mas se afastou o ISS, então posso cravar no ICMS? Não. Se o serviço que está diante de você não consta da Lei Complementar 116, ISS não pode ter. Mas para ter o ICMS, não basta que simplesmente esse serviço não sofra a incidência do imposto municipal. É preciso que esse serviço esteja fora da competência do imposto municipal e mais, esse serviço deve estar necessariamente acompanhado do fornecimento de mercadoria. Vou repetir para você para não ter medo de errar de jeito nenhum. E se cair uma prova, se cair numa prova, for exigido de você, você com rapidez e precisão responde com bastante tranquilidade. Um serviço para ser alvo do ICMS, tirando transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, é preciso que esse serviço não seja alvo do ISS. Tirou. É preciso que esse serviço não faça parte da Lei Complementar 116. Essa é a primeira informação, mas precisa de uma segunda. Segunda informação, é preciso que esse serviço esteja fora da competência do ISS e mais, esse serviço deve necessariamente vir acompanhando do fornecimento de mercadoria. Essa situação é especialmente ilustrada quando você pensa num restaurante. Pense em bar, lanchonete, restaurante. São 3 situações, são 3 serviços que são prestados mediante o fornecimento de mercadoria. Ora, num restaurante você tem naturalmente o serviço do garçom, do chefe de cozinha, o desenvolvimento dos pratos e por aí vai, e naturalmente o fornecimento da mercadoria em si, da alimentação e da bebida. Pensa, serviço com mercadoria.
É ISS? ISS não é porque não consta da lista anexa da Lei Complementar 116. Tá bom. E tem a mercadoria? Tem. Então, como o serviço não sofre a incidência do ISS, passível de ICMS. Passível por quê? Porque você só pode afirmar que tem o ICMS neste caso, porque esse serviço é acompanhado do fornecimento de mercadoria. Neste caso, meu amigo, a base de cálculo, inclusive, do ICMS será o valor total da operação. A base de cálculo do ICMS será o valor do serviço mais o montante da mercadoria. Quando então você estará sujeito ao pagamento do imposto estadual. Ficou claro? Vamos partir para uma próxima pergunta? Acompanha comigo. Pode ser que eu seja obrigado a pagar ISS e ICMS ao mesmo tempo? Olha só, uma pergunta, inclusive, levando em consideração a dúvida anterior. Será que existe a possibilidade de eu ser obrigado a pagar ISS e ICMS ao mesmo tempo? Talvez de pronto você venha aqui e afirme aqui para mim, escuta, não, de jeito nenhum, professor, você acabou de falar quantas vezes bitributação não é um tema que é autorizado pelo texto da Constituição Federal. Beleza, os dois impostos não dá, porque você não pode ter a incidência de ambos os impostos sobre o mesmo faturador. Isso seria uma bitributação. Mas, por outro lado, existem algumas situações um tanto quanto peculiares que acabam envolvendo a incidência de ambos os impostos. E isso não será uma bitributação. Ora, mas peraí, que história é essa? Ou é bitributação ou não é, ou tem incidência de ambos os impostos ou não tem incidência. Que história é essa, professor? Pensa no seguinte, pensa aqui num serviço, uma mecânica, uma retífica de motores. Imagina isso, uma retífica de motores. Seu carro parou de funcionar, você levou no mecânico, olha, não sei o que aconteceu aqui. O mecânico faz aquela avaliação, ele faz um diagnóstico do seu veículo, dizendo o seguinte, ó, teve um problema realmente no motor, é preciso de retificar esse motor. Tá bom, ele vai promover então uma retífica no motor. Mas neste caso ele percebe que algumas das peças desse motor já não prestam mais, estragaram, perderam a validade. Não tem como ele consertar essa peça. Algumas peças desse motor precisam necessariamente ser substituídas. E aí que é interessante. Esse mecânico, ele vai prestar o serviço dele para fazer o seu carro voltar a funcionar, mas para isso acontecer, não basta meramente a mão de obra realizada. É preciso que o mecânico substitua algumas peças dessa engrenagem. Sobre essas peças que envolvem a prestação do serviço mecânico, vai incidir ICMS. E sobre a mão de obra realizada por esse mecânico, deverá incidir o ISS. Percebe? Eu não estou admitindo aqui uma bitributação, porque se fosse bitributação, seria o ISS e o ICMS sobre uma mão de obra. E não é o caso. Nessa situação, você tem o ISS sobre a mão de obra e o ICMS, por seu turno, sobre essa mercadoria, sobre essas peças que deverão ser substituídas. Percebe? Haverá incidência de ambos os impostos, sem dúvida nenhuma. Mas o ISS incide sobre a mão de obra e o ICMS incidirá sobre a mercadoria que será empregada para que essa mão de obra realmente tenha sucesso. Bom, professor, como é que eu sei, neste caso, que haverá o ISS e o ICMS? Bom, dá para afirmar isso com bastante tranquilidade, porque se você está naquela dúvida quanto àquele serviço que acompanha o fornecimento de mercadoria, você vai lá na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Se o serviço está lá na lista anexa, incide ou não o ISS? Incide. Tá bom, se o serviço está lá, incide o ISS. Mas e sobre a mercadoria que acompanha esse serviço? Como é que eu sei que incide ICMS? Para saber se incide ICMS, olha também na lista anexa à Lei Complementar 116. A lista, ela comenta, ela indica para você quando haverá a incidência do ICMS. Nessa hipótese que eu ilustrei para você, o serviço está lá na lista anexa? Tá. E a própria lista diz, olha, sobre as mercadorias que eventualmente acompanhem a prestação desse serviço,
haverá a incidência do ICMS. Portanto, não tem erro, não é uma questão de interpretação. A informação é clara, taxativa e expressa na Lei Complementar 116. Ela informa quando haverá a incidência do ICMS. Só de estar na lista, tem ISS sobre o serviço. E para ter ICMS sobre a mercadoria, a Lei Complementar 116 também informará. Ficou claro? Moleza isso ou não? Vamos partir para uma próxima pergunta? Acompanhe comigo. O industrial deve pagar IPI, ICMS ou ISS? Olha só que boa pergunta. Afinal de contas, o industrial, ele paga IPI, ele paga ICMS, ele paga ISS. Cuidado para não confundir INSS, SMS. É tanta cera que, no final das contas, a gente já não sabe mais do que a gente está falando. Bom, são 3 impostos que fazem parte do tema do dia, que realmente acabam por ser bastante confundidos. E aí vem a pergunta, o industrial, ele paga IPI, ele vai pagar o ICMS ou ele vai pagar o ISS? Bom, a informação é clara num primeiro momento, é industrial. Se o cara é industrial, se ele tem um processo de industrialização, então IPI nele, disso não tem como escapar. IPI, sem dúvida nenhuma. Aí vem a pergunta, será que nesse processo de industrialização, ele não estaria também sujeito ao pagamento do ICMS e eventualmente do ISS? Por que isso? Porque a dúvida é comum de surgir. Pensa numa fábrica de roupas, uma confecção, uma fábrica têxtil, portanto. Como assim? Ora, imagine então uma fábrica de roupas que naturalmente ela compra toda a matéria-prima, faz todo o processo de industrialização e, portanto, antes eram apenas peças, apenas o pano. E depois saíam calças, enfim, camisas e por aí vai. Você tem o processo de industrialização. Mas você há de convir comigo que durante esse processo de industrialização tiveram também uma série de serviços prestados. Serviços de corte e costura, por exemplo. Serviço de lavagem das roupas. Serviço também de tecelagem, o serviço de pintura, enfim, de coloração. São vários serviços que são empregados e o conjunto desses serviços acaba promovendo o produto final, que é a roupa que é vendida ao atacado ou no varejo. Como é que fica nessa situação? Teve a industrialização? Teve. Então você já marcou ali que já cravou o IPI. Beleza. Mas sobre esses serviços que fazem parte do processo de industrialização, se esses serviços constam da Lei Complementar 116, eu não posso afirmar que o industrial estará então sujeito ao pagamento do IPI e sobre os serviços prestados também ISS? Não, não mesmo. Porque aí é preciso observar então qual é a compreensão por parte dos nossos tribunais, inclusive segundo a doutrina. Esses serviços meio, esses serviços que fazem parte do processo de industrialização, não podem ser alvo do ISS. É isso mesmo. O município ele não pode querer dividir o processo de industrialização em centenas de etapas apenas para que, com isso, tentar cobrar o ISS. Isso não pode acontecer. O ISS, ele deve incidir sobre o serviço fim, sobre o objetivo da empresa. Bom, sobre a finalidade da empresa. A finalidade da empresa é promover um serviço de tecelagem, simplesmente, serviço de corte e costura? Não, aquela empresa, ela vende roupas, ela fabrica roupas. Esse é o objeto dessa empresa. Portanto, essa empresa, ela pagará IPI, mas não pagará ISS. E professor, mas essa empresa pode ser tributada pelo ICMS? Naturalmente. Mas aí, porque você tem 2 fatos geradores. O primeiro, o processo de industrialização, e o segundo fato gerador, a circulação de mercadoria. Portanto, devo afirmar aqui para você, sem medo de errar, de que uma empresa, um industrial, ele paga IPI? Paga. Paga ICMS também? Paga. Mas pagará ISS? ISS não. Estará sujeito ao IPI, sem dúvida, estará sujeito ao ICMS também, mas será dispensado do pagamento do ISS, pois os serviços por ele realizados compreendem serviços meio e não serviços fim. Tudo bem? Ficou claro? Vamos para mais uma pergunta? Vem comigo.
Professor, na industrialização, ouvi dizer que o IPI não é calculado por dentro. O que isso significa? Olha só, uma pergunta bem específica neste caso, envolvendo o IPI, no seguinte sentido de que o IPI ele não é calculado por dentro. Muito provavelmente você já ouviu essa expressão, uma expressão realmente comum no meio do direito tributário e que implica, na verdade, um ônus muito grande por parte do contribuinte. Só que se você ouviu dizer que o IPI não incide por dentro, não é calculado por dentro num processo de industrialização, isso está certo também. Lembra que eu acabei de comentar que, eventualmente, um industrial, ele naturalmente pode estar sujeito ao pagamento do ICMS e pagamento do IPI? Beleza. Bom, ele paga ambos os impostos, cada um conforme o fato gerador que é praticado. Só que, de acordo com o texto da Constituição, para ser bem preciso, lá no artigo 155, no artigo 155 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, artigo 155, parágrafo 2º, você tem um dos seus incisos, inciso 11, informando exatamente sobre a possibilidade do IPI não ser calculado por dentro do ICMS. Professor, mas que história é essa? Assim, cruel a situação, está pegando pesado. Como assim o IPI não é calculado por dentro? Pensa, o ICMS, qual é a base de cálculo do ICMS? Você pensou no valor da mercadoria, né? Não é. A base para o cálculo do ICMS é o valor da operação. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E o valor da operação vai implicar o valor da mercadoria, naturalmente. Mas vai implicar também no IPI que incidiu sobre essa mercadoria. Então, a rigor, o valor da operação, ele importa no valor da mercadoria, mais no valor do IPI. Se o IPI faz parte da base de cálculo do ICMS, ele seria calculado por dentro. E se você inflaciona, digamos, essa base de cálculo, quanto mais coisa você coloca dentro dessa base de cálculo, maior ela fica e, portanto, maior será o valor do imposto a ser recolhido. Mas a Constituição Federal deixa bem claro que existe a possibilidade do IPI não integrar a base de cálculo do ICMS. E para isso acontecer, basta observar o texto da Constituição. A Constituição informa o seguinte: se por acaso você tem um processo de industrialização, portanto você tem um industrial envolvido, e nessa operação industrial ele vende para uma outra empresa que também é contribuinte do ICMS, então nessa situação o IPI será calculado por fora. Melhor, a Constituição Federal um pouquinho mais incisiva, dizendo o seguinte: olha, é preciso então que essa operação, para que o IPI não seja calculado dentro da base de cálculo do ICMS, essa operação primeiro seja praticada entre contribuintes. Primeira etapa, é preciso que essa operação seja praticada entre contribuintes do ICMS. Segunda característica, essa operação que é praticada entre contribuintes do ICMS, ela tem por objetivo continuar o processo de comercialização ou industrialização. E terceiro aspecto, essa operação deve representar fato gerador de ambos os impostos. Perceba, para que o IPI não integre a base de cálculo do ICMS, 3 quesitos são necessários. E eu vou repetir para você. Primeiro, é preciso que a operação seja realizada entre contribuintes do ICMS. Segundo, que essa operação tenha por objetivo continuar o processo de comercialização ou industrialização. E terceiro quesito, que essa operação represente fato gerador de ambos os impostos. Quando você acolhe esses três quesitos, então, segundo a Constituição Federal, o IPI deve incidir? Deve incidir, mas o IPI não integrará a base de cálculo do ICMS. Portanto, meus amigos, essas foram as principais dúvidas a respeito desses 3 impostos, federal, estadual e municipal, mas não saia daí, daqui a pouco eu estou de volta justamente para o X da questão. Voltamos, meus amigos, justamente agora para o nosso terceiro e último bloco, nosso programa Prova Final, justamente o X da questão, que você já conhece muito bem como é que funciona. Nós temos duas questões, 2 grandes perguntas aqui, elaboradas em provas, em concursos anteriores, justamente fazendo referência ao IPI, ICMS e ISS, que eu terei condições de responder aqui em conjunto contigo. Vamos lá então para a nossa primeira questão? Acompanha? Vamos lá. Primeira questão,
caiu no exame da ordem, pedia simplesmente para você assinalar a opção correta acerca do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS. Letra A, o ISS, como fato gerador de regulação da economia no setor de prestação de serviços, tem função eminentemente extrafiscal. Letra B, os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte não se sujeitam à incidência do ISS. Letra C, são contribuintes do ISS os prestadores de serviços de transporte municipal e intermunicipal. E letra D, Lei Complementar Federal fixa a alíquota máxima do ISS em 35% sobre o valor do serviço prestado. E aí, vocês acharam então aqui dessa pergunta bastante objetiva acerca do ISS, perguntando um pouquinho mais sobre esse imposto municipal. Bom, de todas as alternativas a gente percebe o seguinte, o ISS não é um imposto extrafiscal, para começar. É um imposto com fins fiscais, com finalização, com função arrecadatória. Além disso, o ISS ele tem previsão na Lei Complementar 116, mas a alíquota máxima do ISS para o país inteiro é de 5%. O que você não pode esquecer de jeito nenhum é que o ISS incide sobre serviços? Incide. Sobre serviços de qualquer natureza? De fato. Mas o ISS pode incidir sobre serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição? O que você diz? Não, né? Não por quê? Porque um serviço público que seja específico e divisível, neste caso, ele está sujeito ao pagamento de taxas, à incidência de taxas e não a de impostos. Portanto, neste caso, a alternativa correta, vamos voltar aqui, a alternativa correta, B de bola, os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte não se sujeitam à incidência do ISS. Alternativa correta, B de bola, vamos para o próximo teste? Acompanha comigo. Aqui, num concurso para a Procuradoria do Estado de São Paulo, os impostos que possuem as características de seletividade em função da essencialidade e da não cumulatividade são, letra A, IPI e ISS, B, IPI, ICMS e ISS, C, IPI e ICMS, D, IOF e IPI e letra E, ICMS e ISS. Bom, meus caros, neste caso, quando se fala em seletividade e não cumulatividade, lembra que o princípio da seletividade, ele é aplicado tanto ao IPI como ao ICMS, com uma diferença. O IPI é um imposto que necessariamente é seletivo. O ICMS é um imposto que pode ser seletivo. Agora, existe uma outra informação, quanto à não cumulatividade, é um princípio bastante importante aqui no país, e a não cumulatividade é aplicada de forma obrigatória, tanto ao IPI, bem como ao ICMS. Portanto, diante disso, você percebe que a alternativa correta, neste caso, voltando para o teste, letra C de casa, IPI e ICMS, é o que responde essa questão de forma correta. Portanto, meus amigos, enfim, chegamos ao mais o final de um programa. Aqui eu tive condições de falar um pouquinho mais sobre IPI, sobre ICMS. É sempre um grande privilégio estar com vocês. A gente se vê num próximo programa, sem dúvida nenhuma. Portanto, agradeço mais uma vez a participação de todos. Continuo aqui sempre à sua disposição, continue mandando suas dúvidas e me acompanhe lá no Twitter, no Facebook. Estou sempre à disposição. Beijos e abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.